Há 15 anos atrás, precisamente em maio, eu trouxe uma série de mensagens acerca da vida de um homem de Deus chamado Davi. Isso foi algo que marcou meu ministério durante um tempo. E hoje, eu olhando algumas coisas, eu escolhi, por assim dizer, um desses sermões. Embora eu considero que, às vezes, pode se tornar um pouco extenso, às vezes um pouco difícil, né? Mas eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 15, e nós vamos ler um texto. Eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa com você esta noite, vai falar algo contigo, em cima desse texto. A vida de Davi está meio que na moda, porque parece estar havendo uma minissérie aí no canal de televisão, né? Na Record. Acabou? Os irmãos estão acompanhando. Eu percebi que os irmãos estão conhecendo mais sobre Davi e eu fiquei feliz, pensei que os irmãos estavam lendo a Bíblia. Depois eu descobri que havia uma minissérie. Brincadeiras à parte, penso que deve ter edificado a vida das pessoas aí, a minissérie. Penso eu, não acompanhei. Mas você agora vai ler o livro, o original. Não é? E nós vamos ler um pequeno trecho da vida de Davi. E é um trecho bem conturbado, o capítulo 15. Leia comigo. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que fizesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e, assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvir os sons das trombetas, direi: Absalão é o rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aiotofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo:
todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa e o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Até aqui. Glória a Deus. Meu querido, a vida de Davi, penso eu que, dentro das histórias bíblicas, dentro dos acontecimentos bíblicos, penso que talvez seja a vida mais intensa registrada na Bíblia, né? Dado a quantidade de acontecimentos, a quantidade de eventos que ocorreram no decorrer da sua vida, desde o levantar dele lá como um garoto pastor de ovelhas até a sua morte. De modo que, se nós formos pregar aqui o capítulo 15, certamente aqui, apenas no capítulo 15, vão sair do capítulo 15 inúmeros sermões diferentes, inúmeras pregações diferentes, com focos diferentes, de coisas que Deus pode falar conosco, que Deus fala conosco desse capítulo, de tantos assuntos que brotam a partir aqui desse capítulo. Certamente um dos principais dele vai ser sobre traição. Mas o que Deus tem para você esta noite, nesse capítulo, e eu vou fazer o possível de pregar este ponto, é sobre um pouco de Deus e muito sobre o diabo. E a gente vai tentar falar isso, não é? Nós vamos falar isso apresentando esse evento da vida de Davi, não é? Eu achei interessante algo que um pastor que eu gosto bastante falou uma vez, e isso ficou aqui gravado na minha cabeça. Eu vou pregar um sermão para você de 3 pontos. Eu leio o texto, eu saio do texto e nunca mais volto para ele. É uma brincadeira, não é? Mas eu vou tentar fazer com que isso não ocorra. Meus queridos, você vai ver na Bíblia inúmeros homens que foram usados por Deus. E muitos homens receberam o Espírito Santo de Deus. Mas somente um homem, a Bíblia cita que foi um homem segundo o coração de Deus. Você que já está nesse caminho há bastante tempo já ouviu isso muitas vezes, não é verdade? E esse homem que a Bíblia relata segundo o coração de Deus, que é Davi, a gente tem algumas indicações do porquê deste coração, e um evento importantíssimo que aconteceu na vida dele, que você vai encontrar no capítulo 16 de 1 Samuel, e esse vale a pena você abrir, é muito rápido. 1 Samuel capítulo 16, você vai começar a ouvir, você vai começar a ler sobre o começo da vida de Davi. E uma coisa muito importante que aconteceu ali, quando Deus levanta Davi, você lê lá no capítulo 16, versículo 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Para ele, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o,
pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Agora aqui, irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas o que você tem que guardar no seu coração é que daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo me ter. E o texto me revela isso. Porque o texto revela aqui que naquele momento Deus se apoderou dele. De modo que eu penso que as suas emoções, aquilo que tinha dentro daquele moço, naquele momento, passa a ser dominado por Deus. E isso durou por muito tempo. E você vai ver que logo quando ele sai dali, já acontece um evento extraordinário, né? Porque ele revela uma coragem essa que ele já tinha. Mas ele revela não só a coragem, mas revela outros atributos muito interessantes, né? Porque ele é desafiador, ele é ousado, né? Ele é, como se diz assim, seguro. E ele entra no meio de um exército para levar marmita para os irmãos, e chega lá e ele se torna o principal dos soldados do exército. Na batalha contra os filisteus, na ocasião que matou Golias. Mas voltando ao meu sermão de 3 pontos, eu não posso ficar aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a gente deve saber que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, se apoderou dele. Olha, esta fase, este momento da vida de Davi, que um dos teus filhos, o filho mais bonito, o filho mais bonitão, o cara, como se diz, ele se voltou contra o pai. Quando eu falo de Deus, meus queridos, eu confesso para os irmãos que é difícil, acho que impossível a gente traçar algum paralelo sobre os atributos de Deus com qualquer homem que exista, mesmo que esse homem seja Davi. De modo que eu não posso pegar e traçar um paralelo da vida de Davi com a vida de Deus. Isso é impossível. Mas eu quero que você tente, de alguma forma, enxergar algo que aconteceu na vida de Davi com um acontecimento que aconteceu com Deus na sua glória. E a gente vai notar aqui algumas semelhanças. E estas semelhanças, elas também denotam algumas características do coração de Davi. Por isso eu acho que esta palavra hoje vai fazer com que você conheça um pouquinho mais de Deus, um pouco mais do inimigo, um pouco mais de Davi. Os irmãos sabem que no momento da eternidade, a palavra de Deus diz que houve rebelião no céu. Os irmãos conhecem isso? E eu quero ler isso com você em Ezequiel 28. Abra em Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Há uma profecia aqui. Há uma profecia direta a um rei da época chamado Tiro. Mas nós sabemos aqui que o profeta foi usado por Deus falando diretamente dos atributos do próprio diabo. E eu queria ler a partir do versículo 1 mesmo. E eu vou ler um pouco rápido.
E você entenda que esta palavra trata-se do anjo querubim, o diabo. No momento da sua rebelião contra Deus. Então, capítulo 28, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão das tuas sabedoria, no teu comércio, aumentaste a tua riqueza, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que te transpassara. Da morte de incircuncisos morrerá, por intermédio de estrangeiros, porque eu o farei, diz o Senhor Deus. A partir daqui o texto é mais interessante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobridas. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais, ouça bem, e jamais subsistirás. Amém? Muito embora, parece que o endereço dessa profecia de Ezequiel fosse a um homem da época, ao rei de Tiro, a profecia ela vai mais a fundo e fala do espírito que naquele momento também estava naquele rei de Tiro. E fala diretamente da ocasião em que fora criado aquele anjo querubim, Lúcifer, o acusador Satanás, diabo se preferir, até a sua queda. E a gente pode imaginar uma coisa, e às vezes o pensamento da gente vagueia sobre esse acontecimento, porque
tem uma coisa que parece que, em primeiro plano, às vezes, quando se conversa com isso, principalmente com pessoas que não conhecem a Deus, parece que tem uma matemática, uma coisa que não bate aí. A primeira dela é o seguinte, a gente fala assim, Deus é amor? Sim, Deus é amor. Não importa o que eu faça, Deus vai me perdoar? Sim, Deus vai perdoar você. Então, pastor, é o seguinte, se Deus é amor, se Deus me ama, não importa o que eu faça, e Ele sempre vai me perdoar, por que Ele não perdoou o diabo? E aí fica uma interrogação aí, e muitas vezes as pessoas meio que travam aí. Só que você tem que olhar o texto, e você tem que ler as Escrituras e conhecer os atributos de Deus, e você vai perceber que não é tão difícil de entender assim. Porque quando a Bíblia fala da criação deste ser, ela fala aqui em Ezequiel 28 que foi um ser tremendamente deslumbrante. Acho que no céu não tinha ninguém como Lúcifer. Jesus, né? Mas ele era o querubim maiúsculo, né? E é interessante quando nós lemos lá Davi e Absalão, que a gente vai perceber que o filho mais bonito de Davi era Absalão. A Bíblia fala que quando ele cortava o cabelo de ano em ano, eu não me lembro muito bem a medida lá, que é uma medida diferente, mas acho que na nossa medida dá 2 quilos de cabelo por ano, só o corte. Meu Deus, meu irmão. A palavra fala lá em Samuel que não achava-se defeito em Absalão, da cabeça até o dedo do pé, não havia defeito nele. Era lindo. Ele era o Ken da Barbie. Ele era muito perfeito. As pessoas, quando olhavam para ele, as pessoas meio que eram seduzidas no seu entendimento, só dele estar falando com a pessoa. Né? Chega um príncipe, filho do rei, né? E dá bom dia para você. Você olha para ele e fala, caramba, esse cara está falando comigo. O diabo, na sua criação, muito embora lá era um mundo espiritual, não é este mundo que nós estamos, mas ele era perfeito e formoso em todos os seus aspectos, em todos os seus atributos. E a Bíblia, a palavra diz, até que foi encontrado iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade nele. Aí, às vezes, a gente lê esse texto, e talvez, não sei, mas talvez o irmão leia isso daí e fale o seguinte, bem, então Deus encontrou iniquidade nele, ok? E já derrubou ele, mandou ele para, né? Tirou ele lá do Monte Santo do Senhor, jogou ele para outro canto e acabou o problema. Mas não é bem isso. Porque isso vai contra os atributos do próprio Deus. Porque a palavra ela cita também que na queda de Satanás, 1/3 do céu caiu. Então, supondo-se lá que né, que no céu tivesse 900 anjos, 300 caíram com ele. Ele não foi sozinho. 1/3 do céu se corrompeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para que você responda, para você mesmo. Esta iniquidade que Deus encontrara em Lúcifer, ela não frutificou da noite para o dia, na vida lá de 1/3 do céu. O que esta palavra mostra para nós, querida, é o seguinte, é que Deus conhecia o intento de Lúcifer, encontrou iniquidade nele e fez com ele aquilo que ele faz conosco. Compreende? O que Deus faz conosco? Os irmãos estão evitando de olhar para mim. Deus nos dá oportunidade. Ele te dá oportunidade. A todos nós, Deus
cotidianamente nos dá oportunidade. Para quê? Para que a gente se volte para Ele. Para que a gente se arrependa. E não foi diferente na vida de Lúcifer. Eu não posso falar para você que foi um dia, 2 dias, porque dia está vinculado à rotação da Terra. Hora é uma medida humana. Eu não sei quanto é o tempo na eternidade, como é que é medido isso lá. Mas para que Lúcifer conseguisse seduzir 1/3 do céu, isso aconteceu numa medida de tempo. Que eu não posso determinar. Mas aconteceu com certeza nesse tempo. E Deus deu esta oportunidade de arrependimento para Satanás, para Lúcifer. Porque é isso que ele faz conosco. Você tem que entender que todo o plano de Deus da eternidade das coisas está amarrado dentro daquilo que Deus é, e Ele mesmo não pode sair daquilo que Ele é, porque senão Ele iria contra Ele próprio. De modo que Deus, quando se relaciona, seja com anjos, seja com o homem, isso é feito não de uma forma ditatorial, não é uma imposição, não é uma ditadura. Tipo assim, você me obedeça, se você não me obedecer, eu fulmino você. Então você tem, por assim dizer, razões de sobra para obedecer, porque senão você vai ser fulminado. Mas não é assim que Deus age no seu relacionamento com aquilo que Ele criou, seja celestial ou seja aqui na terra. A pessoa ou a criação tem arbítrio para poder amar a Deus. Ela tem escolha. Pelo menos eu sou dessa escola aí. A palavra de Deus diz que toda a criação faz perfeitamente a vontade de Deus, né? Você pega um bichinho, meu querido, um animal, eu falo bichinho porque eu estou acostumado com bicho de estimação, mas desde o bicho de estimação até o peixe no mar, até a árvore, você vai perceber que todas elas têm uma função dentro daquilo que foram criadas, não é? E todos eles obedecem a Deus. Você não vê um cachorro tomando uma atitude diferente da que um cachorro deve tomar. A não ser quando a gente obriga ele, coitado, a gente ensina umas coisas loucas para ele. A gente desvirtua o bicho. Não é? Mas ele, no natural dele, vai fazer aquilo que Deus programou para ele. Agora, o homem, ele decide coisas diferentes do que Deus determinou para ele. Então, nós já falamos aqui no âmbito de 2 tipos de relacionamento que a gente pode figurar Deus, né? O relacionamento pai e filho, que Deus se mostra dessa forma, né? E o relacionamento também esposo e noiva, né? Que também Deus, ele faz este paralelo. Querido, você vai perceber que quando você ama alguém, se você comprar esta pessoa, você jamais saberá. Você jamais terá o amor completo dessa pessoa dentro de você. Porque você sabe que é o seguinte, peraí, essa pessoa está comigo por causa de. E mesmo que não seja por causa de, aquela pergunta vai ficar dentro de você. Será que é por causa de? E você vai perceber que isso está escrito na Bíblia através do livro de Jó. Porque o diabo chegou lá a um ponto no relacionamento de Deus com um homem chamado Jó, ele falou o seguinte, olha, mas ele está contigo, você sabe por quê, né, Deus? Venhamos e convenhamos, eu era querubim, eu estava aí, eu sei. Porque eu só estava com o Senhor, também logo Jó também. E ele tentou, então. A história você já sabe, o que Deus fez. Mas o que isso mostra? Isso mostra uma beleza na criação, que o homem pode ser a mais terrível das criaturas, mas também pode ser a mais bela. Porque você vai ver homens na palavra de Deus, íntegros como Jó, que você mesmo fala assim, isso não é possível. Mas Deus provou que é.
Você vai ver homens na Bíblia como Abraão. Fala assim, não, ele não pode, na sua velhice, dar aquilo que ele mais ama, que é o filho dele. E Deus levou ele ao sacrifício até o ponto que ele ia dar mesmo. Ou seja, Abraão ia dar o seu único filho para Deus. E Deus segura a mão dele ali, naquele momento, fala assim, agora eu sei. Que como você não negou o seu único filho, Deus também não vai negar o seu único filho para nós. Então, o homem, ele pode ser a mais terrível das criaturas e pode ser também uma das mais belas. Mas isso está pautado dentro do quê? Isso está pautado dentro de uma coisa que Deus deixa livre. Ele criou o Éden perfeito. Mas ele colocou um teste dentro do Éden. Havia um teste lá dentro. O Éden era perfeito. Não tinha um erro sequer dentro do Éden. Mas Deus colocou uma árvore lá e falou assim, vocês não comam desta árvore, porque certamente o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Essa é a indicação de Deus. A palavra diz, então, que houve a primeira incorporação. Né? O diabo se incorpora num animal que a Bíblia diz que era sagaz, a serpente. E a serpente vai até a mulher e fala para a mulher assim, mas olha, você já viu aquela árvore? Boa, interessante. O Senhor falou para não comer de lá. Mas ele falou... Ele disse. Sabe que ele falou a mesma coisa para mim? Mas eu comi. E hoje eu sou como Deus. Por que a mulher comeu a árvore e o homem comeu o fruto da árvore? Qual foi a investida do diabo? A investida do diabo para que comesse aquele fruto é que a pessoa seria igual a Deus. Igualzinho o que ele queria ser. E igualzinho o que ele faz até hoje. Ele quer provar para as pessoas que as pessoas são deuses. Eles querem provar para as pessoas que as pessoas não precisam de Deus. Não precisam de ninguém. E isso o diabo tem feito no decorrer da história toda da humanidade. Eu já falei que eu não sei que tempo isso ocorreu no céu, mas eu sei, meu querido, que Deus deve ter dado muita oportunidade para Lúcifer desistir daquele plano. Ele se assentava junto ao trono de Deus. Você já se imaginou, conhecedor de todas as coisas, e alguém que está assentado ali onde você está conspirando para tomar o seu lugar, e você assistir aquilo e amar aquela sua criação, e deixar que isso ocorra até um determinado limite? Eu vou dizer para você que nós homens não somos assim, no nosso natural. Quando a gente descobre isso, a gente de cara já toma uma ação. Eu estou mentindo, irmãos? Houve traição em casa, o que acontece? Parou. Não é assim? Alguém lá no escritório lá puxou o seu tapete, você já entra na sala, já vai tirar satisfação. Não é verdade? O homem, ele age diferente. No colégio, coisa de menino lá, adolescente, um falou do outro não sei o quê, na hora já. O que eu estou tentando dizer é que pode ser novinho, pode ser mais velho, pode ser casado, pode ser ancião, está velhinho, mas fala assim, eu não engulo isso não. Não é verdade? Mas Deus, ele é longânimo. Ele trabalha com tempo. Ele dá tempo. Agora, o que nós, pastores evangélicos, falamos pouco sobre isso, e é importante você estudar um pouco sobre isso, é que Deus tem limite. Fala, pastor, o que é isso? Imagina que Deus tem limite. O quê? Eu te dou uma dezena de casos onde as pessoas encostaram no limite de Deus e falaram, Deus, não, parou.
para ficar no próprio texto, Saul mesmo. Saul mesmo, ele chegou a um ponto com Deus, que Deus falou assim, eu rejeito você. Você não vai ser mais rei, não foi? Deus rejeitou Saul. E a gente tem que ficar atento, viu, meu querido? Porque, olha, eu parto desse princípio que Deus vai nos amar, sim. Não importa no que a gente se meta, e Deus vai nos perdoar. Mas a gente também tem que tomar cuidado com os limites de Deus. Porque a soberania de todas as coisas está unicamente na mão dele. E é ele que decide, é ele que dá o ok final, é ele que dá a última palavra. E eu fico pensando na história de Lúcifer, quanto tempo mais Deus daria para o diabo? Porque o diabo, Lúcifer, conseguiu corromper 1/3 do céu. Será que 1/3 é o limite de Deus? Isso fica uma pergunta para você, responder para você mesmo. Talvez fosse a metade do céu. Ou quando o céu todo se corrompesse. Eu não sei, só sei que a palavra foi até 1/3. Você pode perceber que o Davi, com todas as coisas, ele saiu da presença de Deus, ele fez uma série de bobagens. Isso porque o Espírito do Senhor já tinha se apoderado dele. Mas a gente sabe que a gente é homem, a gente tem uma tendência natural pecaminosa por causa desta queda lá do Éden. E Davi não foi diferente, ele errou muito. E um dos seus erros mais graves, Deus falou, eu perdoei você. Quando ele assassinou o marido de uma mulher e adulterou com ela. Mas as consequências daquele pecado ele veio sentir na sua casa e no seu reino. E essa que nós lemos aqui é uma das consequências. Mas a gente vai perceber algumas coisas que estavam dentro do coração de Davi, que muitas vezes as pessoas não entendem. E elas revelam o coração de Deus. Que é essa atitude que Davi tem, de muitas vezes parece que meio que postergar a ação. Todo mundo fala assim, mata ele. E ele fala, não. Mata, acaba com ele. E ele fala, não. Você vai ver isso aqui no texto várias vezes. E você vai ver aqui que quando ocorreu um problema entre Absalão e Davi, por causa de um incesto que aconteceu na casa de Davi. Quando um dos seus filhos, chamado Amon, ele forçou uma das suas irmãs, chamada Tamar, irmã de Absalão. E Absalão, então, ficou com aquele ódio no coração contra Amon, seu irmão também, esperando alguma atitude de Davi, que não tomou atitude. E isso foi crescendo. E Absalão, então, mata Amon e foge. E fica fugido por anos, 3, se eu não me engano, fora da casa de Davi. Para encurtar a palavra, num dado momento, Absalão volta para Jerusalém, onde Davi ficava. E ele é aceito na presença de Davi. E Davi o recebe, né? O perdoa, recebe Absalão. Esse ponto aqui, nós estamos chegando aqui no capítulo 15. E quando você olha aqui no capítulo 15, você vê que Absalão, ele está, na realidade, ele está determinado a tomar o lugar do pai. Toda a aproximação dele, tudo aquilo que ele fez para chegar até Davi novamente, não foi porque amava Davi. Não foi porque se arrependeu de algo, mas foi porque queria o lugar do seu pai. E aí você lê no versículo 14, 25, coisas que estão escritas como o seguinte: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado, festejado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. E Davi recebe o seu filho amado novamente, perdoa ele, deixa ele ficar em Jerusalém. Então,
nesse momento, Absalão, ele faz o quê? Ele começa, a palavra de Deus diz, ficar perto do lugar onde o seu pai julgava as causas do povo, e ele ficava falando com o povo. Ele ficava argumentando com o povo, apoiando o povo, dando o seu ombro para que o povo falasse com ele. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você já viu isso acontecer nos dias de hoje? Será que nenhum político fez isso com algum de nós em algum momento? Será que a gente não vê, de certa forma, toda vez que nós vamos eleger alguém, pessoas que a gente nem sabia que existia, de repente elas brotam do chão, aparecem, e essas pessoas sempre são muito bonitas, muito bem apessoadas, muito bem educadas, muito simpáticas, muito prestativas, muito preocupadas com você. Pois é. O Absalão não foi diferente. Ele se demonstrou a pessoa certa para a coisa certa. E fez o reinado de Davi parecer uma coisa completamente fora de questão. Fez parecer Davi como alguém que estava longe, alguém que não estava olhando para o povo, alguém que estava com descaso com o povo, alguém que não se preocupava com você. E ele começou a falar uma coisa assim: mas se fosse eu, como seria diferente? E a palavra de Deus diz que ele ficou 4 anos nessa sua campanha. 4 anos. Contaminando a mente das pessoas. Até que um dia ele dá um golpe lá de mestre, por assim dizer, e junta meio que um exército para tomar o trono de Davi. Meu querido, eu estou lendo essa palavra e estou falando da queda de Lúcifer, porque quem usou esse moço, o espírito que usou esse moço, o espírito que esse moço tinha, é aquele mesmo espírito que nasceu lá. Contra o espírito que dá dentro do coração daquele pai chamado Davi, que é o Espírito de Deus. Você vai ver aí dois espíritos diferentes. Eu não vou falar força, porque não dá a impressão que é aquela coisa de batalha, né? A força do bem contra o mal. E eu também sou partidário daquela teoria que, por exemplo, contra Deus não tem força. Não existe força. Então, na realidade, são espíritos diferentes. É um espírito de rebeldia, de arrogância, um espírito de querer tomar as coisas, um espírito de querer ter poder, um espírito de querer ser algo que é mais do que todos, um espírito perdoador, um espírito que sofre. Porque você vai ler no decorrer do capítulo 15 e 16, até onde... 15, 16, 17, 18, até que se chega um momento onde Absalão é morto, ele morre, você vai ver o espírito de Davi como sofreu. Como esse homem sofreu. Ele não sofreu porque ele perdeu o reino. Ele sofreu porque era o filho dele. Ele sofreu. Esse moço profanou o seu trono, rebelou a sua cidade, tomou as suas mulheres, as suas concubinas, fez todo tipo de desaforo que você possa imaginar alguém fazer para alguém. Absalão fez para Davi. E você sabe como é que estava o coração de Davi? Senhor, é meu filho. É meu filho. Senhor, é meu filho, é meu filho. Quando Joabe falava com Davi, nós precisamos acabar com isso, Davi falava assim: olha, tudo bem, vocês façam o que vocês têm que fazer, recuperem o trono, mas toma cuidado com Absalão. Fale de forma tranquila com ele. É meu filho.
Davi nunca mataria Absalão. Jamais. Nunca. Se Deus, eu acho que naquele dia, eu não sei se eu posso chamar de dia. Deus, na sua eternidade, quando o diabo fez tudo que fez, quando Lúcifer fez tudo que fez, se Deus tivesse fulminado Lúcifer, naquele momento, você se rebelou contra mim. Isso geraria no coração de todos os anjos da eternidade o seguinte: olha, a gente tem que obedecer a Deus. Porque se a gente não obedecer 100% a Deus, você viu o que ele fez lá? Você viu o que aconteceu com... Né? Se fosse hoje humano Lúcifer. E isso ia gerar uma pergunta no coração dos anjos, o seguinte: Deus é amor mesmo? Deus realmente é amor? É. Então você percebe que todo esse tempo que Deus dá para todas as coisas na eternidade, na terra, existe um propósito. Porque a pergunta que o ser humano mais faz é: pastor, onde Deus está? Pastor, como Deus pode observar essas coisas calado? Pastor, não é possível que haja tanta fome, tanta guerra, tanta injustiça. Como Deus permite que isso aconteça? Deus não está vendo? Eu quero dizer, Deus está vendo. Pastor, mas não é possível que exista um Deus que permita todas essas coisas. Como ele faz com que isso aconteça? Eu quero dizer, não é Ele que faz. Fomos nós. Porque Ele tinha dito, Ele falou assim: olha, quando você comer daquele fruto, você vai morrer. De fato, nós estamos morrendo. E Deus já começou a trabalhar naquele momento, querido, para restaurar todas as coisas, para trazer você de volta, para me trazer de volta. A palavra de Deus diz que lá em Apocalipse, capítulo 5 ou 6, eu não lembro, que a alma daqueles que se foram por amor desta palavra clamam por justiça e dizem: Senhor, até quando? 6:9, Apocalipse 6:9. Até quando, Senhor? Saiba que neste momento, querido, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão morrendo, abdicando suas vidas, neste momento tem lá alguém lá no céu, no trono de Deus lá, falando assim: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? E Deus deu a resposta. Até que o número exato daqueles que hão de perecer por amor desta verdade for completo. Existe um número. Existe um limite. Houve um limite de 1/3 do céu. Há um limite, irmãos. Não me pergunte por que há. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas tudo isso que está acontecendo aqui não foi porque Deus quis. Não é porque Deus quer. Não é porque Deus se omite. Mas todas essas coisas, elas ocorrem porque há um tempo determinado. Você está sendo provado, meu querido. Eu estou sendo provado. O seu amor está sendo provado. A sua fidelidade está sendo provada. Deus é fiel. A gente coloca isso nos adesivos para todo lado. Essa não é a questão. A questão é se eu sou. Nós estamos passando por muitas coisas. Você passa por tribulações, você passa por angústias. Jesus falou assim: olha, você vai ter aflição, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito para você que eu vou preparar lugar para vocês. Pastor, está difícil. É difícil mesmo. Mas a gente está sendo refinado. Teu sofrimento está refinando você. Teu dia a dia aqui na terra está te aprimorando. E mais, que é o mais importante, o teu dia a dia aqui, meu querido, está reafirmando uma coisa que o diabo insiste em dizer que é verdade e é mentira. Que você não ama a Deus. Que não é possível que alguém que viva nessas condições ame a Deus.
Que não é possível que alguém que viva nas condições que Jó viveu não ame a Deus. Eu e você estamos provando, meu querido, que é possível. Ele quer que todos caiam como ele caiu. Eu falo para... Os pentecostais falam muito, eu já falei, né? Eu falo assim, pastor, o diabo está furioso. E eu respondo, não é de hoje. Pastor, o diabo está furioso. Eu falo, não é de hoje não, irmão. Não foi porque você orou mais hoje que ele está mais bravo com você. Se você fosse assemelhar o diabo, meu querido, com um ser humano, você pode imaginar aquele ser humano mais cruel, aquele bicho louco. Aquele daqueles filmes brasileiros, tipo, sei lá, Tropa de Elite, Cidade de Deus. Aquele cara maluco, doido, que sai atirando para todo lado, falando todo tipo de absurdo e cometendo todo tipo de crueldade. Então, imagina aquilo ali, multiplica por 1000, aquilo ali é o diabo. E ele está atrás, sabe de quem? De você. Então, o diabo não tem conversa. Ele não tem nada a perder, porque tudo que ele tinha que perder, ele já perdeu, porque foi dado. Foi dada uma sentença a ele. Você sabe que o diabo, a eternidade dele vai ser preso num lago de fogo, né? Isso me faz pensar uma coisa mais filosofia ainda. Que parece que Deus nunca extermina nada. Ele simplesmente separa. Porque o diabo não foi exterminado. Ele foi lançado fora da presença de Deus. Está sobre a redondeza da terra. E ele ainda continua aí. E dado um momento ele vai ser preso. E depois vai ser solto de novo. E depois definitivamente preso, segundo diz a palavra. Mas nós somos separados. A gente só tem que entender uma coisa. Onde nós queremos passar a nossa eternidade? É na presença do rei? Ou é na presença de Lúcifer? A gente vai ter que escolher. Essa é a questão. E talvez a gente perca um dedo para isso. Ou 2, ou a vida. Ou alguma coisa muito preciosa. Ou não sei. Eu sei, querido, que nós estamos aqui. E há em nós liberdade suficiente para escolhermos a Deus ou não. E Deus nos dá oportunidade. E eu contei essa história de Davi e Absalão, porque tudo que foi a oportunidade que Davi pôde dar para aquele moço, ele deu. E até o fim, Davi não fala, não mata meu filho, não mata meu filho, não. Mas aí o homem resolve as coisas de uma forma diferente. Joabe foi lá e matou o rapaz. Agora, com Deus, nós estamos com Deus. Qual é o coração de Deus? Esse é o coração de Deus. Pastora, aquele homem, ele estuprou, matou, assassinou, roubou, queimou vivo. Ele merece morrer agora. Para mim e você, sim. Dependendo de como a gente está no dia, na hora mesmo a gente já faz alguma coisa. Para Deus, não. Para Deus dá tempo para ele. Ele vive, às vezes faz até de novo. E vai. E acaba morrendo pelas suas próprias mãos. Ou ele tem contato com Deus, com o Criador do universo e se transforma. E sai daquele estado e muda para um outro estado. Isso é a conversão. É possível, o arrependimento é possível. Ele é plausível, vocês entendem? Por isso que Deus trabalha com o tempo. E o coração de Deus é sempre, meu querido, para que você viva. Deus não é morte, Deus é vida. Deus sempre vai querer que você viva e viva com abundância. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você? Amém. A Regina está falando de um milagre muito bonito que aconteceu na nossa família. Não é? E os milagres são assim, não é verdade? Eles acabam até surpreendendo a gente. Porque eu já fico feliz em ser curado. Não é? Mas quando Deus cura completamente, Ele fala, tem mais ainda? Porque você ser desenganado por um médico numa semana, e 4 semanas depois você não está diabético, não precisa de quimioterapia.
gente acompanhou esse caso ali, né? Tinham 3 igrejas orando por essa moça, mais ou menos. Nós aqui e algumas igrejas batistas. Deus opera através da sua boca, da minha boca. Deus cura. É Deus que cura, viu, meu querido? E eu olhei para essa menina e eu fiquei pensando no relacionamento de Deus, né? Pai com filho. E eu olho lá, por exemplo, Jesus falou que você precisava se tornar uma criança. Você lembra disso? Os apóstolos tirando as crianças, falam, não tira, deixa ela vir, porque é elas. Você tem que aprender com elas lá. Porque eu costumo falar o seguinte, irmão, olha para o seu irmão do lado aí agora. Fala para ele assim, irmão, você era bom. Você era bom. Você foi ficando ruim com o tempo. É brincadeira. Mas a gente nasceu bom, irmão. Né? Tendencioso ao pecado por causa da natureza. Mas a gente nasceu bom. A gente nasceu puro. O tempo foi, né, foi estragando a gente. Né? Às vezes estraga um pouco por fora, às vezes até mais por fora. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de beleza, porque tem muita gente que, por causa de beleza, se corrompe. Olha o Absalão, olha o querubim aí. Irmãs, por favor, não virem um bagulho. Né? Mas, estou brincando. Mas, querido, quando Jesus fala que nós temos que nos tornar como crianças, Jesus está se referindo à pureza de uma criança. Deus atende um coração puro. Não importa se você tem 90 anos. Se você tem 90 anos e conseguiu guardar o seu coração é puro, Deus vai ouvir você, irmão. Ele vai te ouvir na primeira. Você abriu a boca, ele ouviu. Eu dou um exemplo mais ou menos o seguinte. Quem tem filho moço aqui, irmãos? Dá um exemplo para mim. Aí, beleza. Dá um exemplo aqui das irmãs. Tem uns filhos, tem uns cavalos aí de 30, 40 anos. Né? Quando o cavalão chega lá e fala para a mãe, assim, fala para o pai, né? Pai, eu estou com dor de cabeça. Né? O pai, por mais bonzinho que ele seja, é mesmo, filho. Toma um Doril aí, um Reflex aí, um Solex aí, qualquer coisa, né? O pai, mas eu estou com dor de cabeça, tal. Dependendo do relacionamento, fala assim, filho, se vira aí, todo mundo, isso é coisa da vida mesmo. Não é assim? Mas quando o seu filhinho, de 1 ano e meio, 2 anos, ele fala, papai, eu estou com dor de cabeça, você fala, como é que é? Papai, está doendo a cabeça. Mas como é que é essa dor? Não, mas é muito forte? Não é? Por quê? Por quê? Porque ele é puro. Ele é puro. Ele não faz a mínima ideia de como lidar com aquilo. E você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então a sua atenção vai toda nele. É verdade ou não é, irmãos? Se você é puro diante de Deus, o que Deus vai fazer? Por isso que eu falo uma coisa. É bom, às vezes, a gente nem querer saber muito sobre algumas coisas. Porque, às vezes, a gente quer bancar o espertão e a gente está se afastando de Deus. Eu não estou falando isso em relação à teologia, não, viu, irmãos? Os irmãos falam assim, não vou estudar mais nada. Deus me ama. Mas eu estou falando que muitas vezes a gente quer praticar a nossa justiça humana, o nosso conceito, o nosso entendimento. Eu, quando tinha 16 anos, entrei numa escola de processamento de dados. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa, e convivo com essa gente até hoje. Né? Cientistas da computação, nerds de todo tipo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Deus me guardou até aqui, glória a Deus. Se um dia você estiver nesse meio, saiba, Deus te ama, Deus existe sim. Né? Porque o que mais vai acontecer aí nesse mundo é alguém tentar falar para você que Deus não existe ou que você é melhor do que Ele, porque você é um Deus. Não caia nessa, em nome de Jesus. Seja puro como uma criança. Até aqui Deus falou contigo. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus.